Flávio comenta as polêmicas envolvendo o nome dele. A informação de Marcela Lorenzetto. O senador eleito Flávio Bolsonaro acredita que sofre perseguição política no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao SBT, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro acusou o Ministério Público do Estado de vazar conteúdo sigiloso de investigações envolvendo seu nome. Eu não estou fugindo de investigação nenhuma, só quero que a lei valha para mim também. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou depósitos significativos em dinheiro na conta de Flávio Bolsonaro. Além disso, um ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, também é investigado por movimentações atípicas, ultrapassando 7 milhões de reais. O senador eleito afirmou que as informações estão sendo vazadas para tentar atingir o governo de Jair Bolsonaro. A respeito de homenagens feitas por ele a ex-PMs investigados por envolvimento com milícias no estado, Flávio Bolsonaro declarou que é comum condecorar policiais. Já ofereci centenas de homenagens a policiais militares, a outros integrantes de segurança pública. As homenagens foram por situações específicas, como eu costumo fazer com centenas de policiais. Não tem problema nenhum nisso. A gente tem que homenagear aqueles policiais que se destacam. Obviamente, as informações que agora aparecem são completamente diferentes do que das que eu tinha à época. Flávio Bolsonaro reforçou que é contra milícias e também negou que se afastaria do cargo para proteger o governo. Eu nem tomei posse ainda, eu vou tomar posse e vou trabalhar muito pelo Rio de Janeiro e pelo meu Brasil, pode ter certeza disso. Não vou me afastar. Mais cedo, na Suíça, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, declarou em entrevista à Reuters que o governo não irá interferir na investigação envolvendo Flávio Bolsonaro. The government will never interfere with the work of investigators or with the work with prosecutors. Sérgio Moro disse ainda que a investigação é preliminar, que não há nada conclusivo no caso e que os promotores estão fazendo o trabalho deles. Ao jornal estrangeiro The Washington Post, Jair Bolsonaro declarou que eventuais irregularidades cometidas pelo filho não são assunto de governo. Para o presidente, o caso gerou grande repercussão por causa do nome da família. É claro, né, professor? A repercussão é inevitável. É inevitável, né? Mas é necessário esclarecer alguns fatos sobre isso. A estratégia feita por Flávio Bolsonaro está toda errada, do começo ao fim. Veja quantas semanas estão sendo dito esse assunto. Quer dizer, que no momento que o país está próximo da reabertura do Congresso Nacional, desculpe, e da votação importantíssima de projetos de lei que são fundamentais para a economia e para a justiça e segurança pública, o governo recebeu no colo uma crise que originalmente não é do governo, ela é da Alerj. Então observe a questão. O governo imagina, o Flávio Bolsonaro imagina, com essas justificativas ele vai sair do fogo cruzado que está recebendo. Não é verdade, e ele sabe que o PM que ele homenageou, o senhor Adriano Nóbrega, que ele deu a medalha Tiradentes, né? Esse senhor, quando recebeu a homenagem, ele estava preso por homicídio. Quer dizer, ele foi homenageado, o cara já estava preso por homicídio. Aí ele diz que é contra milícias. Esse homem é um líder de milícia no Rio de Janeiro, é um assassino. É um assassino. Não tem jeito. Aí ele diz assim, não, mas os depósitos na minha conta, tal. Ele tá errado, a estratégia ele pega uma TV contra outra. Então fica brigando, duas TVs contra uma outra, para dar os nomes aos bois. SBT mais Record versus Globo. Isso aumenta a crise e coloca ainda mais a crise no colo do presidente da República, que inicialmente não tem nada a ver com o assunto. E isso vai embaralhar, porque vai entrar uma questão ética moral em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que vai ser colocado numa situação muito difícil, e está saindo já, em relação à sua história de vida e sua ação como juiz. Hoje ele é um ex-juiz, como sabemos. Então perceba, só vai resolver esse problema, e aqui já foi dito tantas vezes, eu disse, da seguinte forma: Fabrício Queiroz tem que assumir toda a culpa do que aconteceu. Ele vai dizer que a responsabilidade era dele, porque Fabrício Queiroz não pode morar naquela casa e ter aquele padrão de vida. A gente sabe que isso é mentira, né? Ele vai pagar com o dinheiro do próprio bolso o Albert Einstein morando naquela casa, né? Com aquele, você olha a pessoa, você sabe quando a pessoa é bem tratada, né? Você olha a pele, olha a armação, olha as roupas. A gente ninguém é bobo, né? Olha os carros que usa. Então, ele recebia dinheiro dos assessores, sim.
Fabrício Queiroz. Ou ele assume que fazia isso sem o conhecimento do deputado, então deputado, hoje senador eleito, ou a situação vai aumentar. E o Flávio Bolsonaro tem de vir a público, não adianta. Você está se comunicando muito mal. Você está aumentando a crise. E pior, o presidente da República tem de deixar de defender o senador, que eventualmente é seu filho, mas ele é senador. Politicamente, ele não interessa ao governo. E não pode chamar alguém que supostamente cometeu graves irregularidades de menino. Primeiro você despreza os seus eleitores. Os eleitores do rapaz. Claro que ele só existe porque existe o pai. Quem é politicamente Flávio Bolsonaro? Zero. Quem é Eduardo Bolsonaro, Gugu Dadá, que quer ser ministro das Relações Exteriores, não consegue olhar o mapa? É um nada. Quem é Carlos Bolsonaro, o Carluccio? É um nada. Eles só existem por causa de Jair Bolsonaro. O problema é que os três, e eu fui um dos primeiros a dizer isso e escrevi, são fontes de problemas. E dentro do governo, as pessoas que eu conheço, né, falam, eles são problemas, nós temos de isolá-los. Eles representam o que é de pior no governo, junto com a ala cruzadista, aqueles que estão em 1095, com Urbano II, como convocando o Libertar Terra Santa. Aqueles loucos que tem Ernesto Araújo, Damares. Isso estraga o Brasil. O que o Brasil quer? Paulo Guedes, é Sérgio Moro, né? Quer a parte de infraestrutura, militares competentes que tem, mas não quer esse pessoal. E o Flávio continua jogando lenha na fogueira. E o que vai acontecer? Crise, reabertura do Congresso, vocês aguardem.